O Bitcoin é um dos ativos que mais valorizou este ano. Criado valendo centavos, hoje um Bitcoin já vale mais de 100 mil dólares. Mas afinal de contas, o que é o Bitcoin, como é que ele funciona e por que é que o Bitcoin tem tanto valor? É disso e muito mais que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é João Alves, eu sou criptoinvestidor no mercado de criptomoedas há mais de 7 anos e estou aqui no dia de hoje para falar com vocês sobre o Bitcoin. O que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada. O Bitcoin foi criado em 2008 por Satoshi Nakamoto. Até os dias de hoje ninguém sabe ou conhece quem é Satoshi Nakamoto, se é uma única pessoa ou uma única entidade. Se vocês prestaram muito bem atenção na definição que eu acabei de dar agora mesmo sobre o Bitcoin, vocês notarão 3 palavras-chave que são moeda, digital e descentralizada. Eu vou definir separadamente essas 3 palavras de modo que vocês consigam entender com perfeição o que chega a ser o Bitcoin. E nós vamos começar por moeda. O que é uma moeda? A moeda é algo que as pessoas aceitam como forma de pagamento por bens ou serviços. Quando nós utilizamos o Kwanza para fazer a compra de bens ou serviços, nós estamos utilizando o Kwanza como uma moeda. É importante nós lembrarmos que uma moeda pode ser qualquer coisa, desde que as pessoas aceitam como forma de pagamento ou serviços. Tanto é que na antiguidade as pessoas utilizavam até o sal como forma de pagamento. E curiosamente, até os dias de hoje nós conhecemos uma palavra muito popular que é o salário. Esta palavra salário vem da palavra sal. Então fica já ali a curiosidade. Agora, o que é uma moeda digital? A moeda digital é aquela moeda que, diferentemente da moeda física, a moeda digital nós não conseguimos pegar, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos apalpar, mas ainda assim nós conseguimos transacionar utilizando os telemóveis, tablets e computadores. Eu gostaria de deixar uma pergunta para você. Quando nós estamos a utilizar o Multicaixa Express, o Buy Direito, o que você acha que nós estamos a utilizar? Uma moeda física ou uma moeda digital? Quando você faz pagamento utilizando o teu cartão Multicaixa, você está utilizando uma moeda física ou uma moeda digital? Deixa a tua resposta nos comentários. Agora vamos lá. O que chega a ser uma moeda digital descentralizada, que é o Bitcoin, que é o assunto do nosso vídeo? Bem, uma moeda digital descentralizada é aquela moeda que funciona sem necessariamente ter um órgão central. Para nós entendermos o que é algo descentralizado, vamos aqui criar 2 cenários. No cenário A, nós temos um bairro onde existe uma única loja que comercializa frutas. No cenário B, nós temos um bairro onde existem várias lojas que comercializam frutas. O que acontece? No cenário A, a comercialização de frutas é feita de forma centralizada, porque existe uma única loja que comercializa frutas. Se esta loja fechar, as pessoas não vão conseguir continuar a adquirir frutas. Já no cenário B, nós temos a comercialização de frutas de forma descentralizada, porque existem várias lojas comercializando frutas. Se uma das lojas fechar, ainda existem várias outras lojas comercializando frutas. Na sua humilde opinião, o que você acha mais interessante? Termos várias lojas no bairro, termos uma única loja dentro do bairro? Eu prefiro várias lojas. Quem sabe uma das lojas fica próximo da minha casa e eu não tenho que andar muito. Então, basicamente, este aqui é o entendimento geral sobre o Bitcoin. No entanto, fica sempre um questionamento. Como realmente funciona o Bitcoin? E, falando do funcionamento do Bitcoin, o Bitcoin, ele funciona de forma descentralizada. E é como funciona o Bitcoin de forma prática que nós vamos falar agora. Falando do funcionamento prático do Bitcoin, nós vamos começar por definir 2 dos papéis mais importantes da rede do Bitcoin, que são os nós e os mineradores. Satoshi Nakamoto inicialmente definiu que todo usuário da rede do Bitcoin teria que ser um nó. O que basicamente é um nó? Um nó é aquele usuário da rede do Bitcoin que armazena todas as informações da rede do Bitcoin e valida as transações na rede do Bitcoin. Tá bom? Quais são essas informações? Essas informações são todos os endereços existentes na rede do Bitcoin, o histórico de transação. E obviamente que se eu tenho um histórico de transação de endereço, eu também consigo saber o saldo. Se eu sei que alguém recebeu 100 e enviou 50, eu sei que ele tem 50, tá legal? Então só preciso saber o histórico de alguém para saber quanto é que ele tem na conta dele. Os nós armazenam essas informações, mas essas informações, elas ficam organizadas em blocos. Os blocos é como se fossem uma caixa que dentro dela tem várias informações. Então, os nós armazenam esses blocos
blocos e dentro desses blocos tem todas as informações da rede do Bitcoin. Então é basicamente assim que funciona. Quando um usuário deseja transferir Bitcoins da sua carteira para uma outra carteira, este usuário geralmente não consegue fazer de forma instantânea por dois motivos simples. Por quê? O primeiro é um nó. Eu disse que todo usuário é um nó, não é? Um nó não consegue criar blocos. Não consegue. Eu disse inicialmente que os nós armazenam os blocos e é dentro dos blocos que contém as informações das transferências que foram realizadas dentro da rede do Bitcoin, os respectivos endereços. O que acontece? Quando o usuário deseja realizar uma transferência para outro usuário, esta informação tem que estar dentro de um bloco. Só que os nós não conseguem criar blocos. É necessária a intervenção de um especialista e esse especialista chama-se minerador. O minerador é aquele participante da rede do Bitcoin que consegue criar blocos. É necessário entender que o minerador também é um nó. Então, na rede do Bitcoin nós vamos ter nós, mineradores e apenas nós. Guardem esta informação, por favor. Então, o que acontece? Este nó minerador, ele recebe a solicitação de transferência de todos os usuários da rede e organiza estas informações numa caixa, num bloco. E estes blocos são organizados num período de 10 minutos. A cada 10 minutos, ele tem que fechar a caixa e em seguida minerar esta caixa. É um processo que eu já vou explicar lá em frente. E depois dele minerar esta caixa, só assim é que esta informação pode ser enviada a todos os nós. Quando os nós recebem este bloco minerado, os nós verificam se as informações dentro daquele bloco estão de acordo. Os nós fazem a validação daquele bloco e em seguida adicionam aquele bloco em seus registros. Quando a maior parte dos nós adicionarem aquele novo bloco em seus registros, esta informação na rede do Bitcoin vai ser oficializada. Suponhamos que na rede do Bitcoin tenha 100 nós, quando 51 nós atualizarem aquele novo bloco que acabou de ser minerado, então esta transação é tida como concluída com sucesso, isto dentro da rede do Bitcoin. Mas agora fica aqui uma pergunta: como é que funciona este processo de minerar? Este processo de minerar eu posso explicar para vocês da seguinte forma. Vocês sabem como é que funciona o exercício matemático. No exercício matemático, nós devemos saber que da mesma forma que existem vários nós, também existem vários mineradores. Só que no processo de mineração, os mineradores meio que competem entre si, como se fosse uma Olimpíada Matemática. E o primeiro a conseguir resolver o exercício, a conseguir achar a solução, ele simplesmente ganha a recompensa. Qual é a recompensa? Geralmente dentro deste bloco, para além das transações de todos os usuários, também tem uma transação que não saiu de nenhum outro endereço. Esta transação chama-se transação Coinbase e é a transação que foi criada para emitir novos bitcoins. E esta transação é destinada para o endereço do minerador que conseguir resolver este exercício, que conseguir minerar este bloco. Então, guarda estas informações, malta. Só que para além desta transação Coinbase, dentro do bloco também existem as taxas de transações de todos os usuários que desejam realizar transferências. Ou seja, o usuário, para além de solicitar a transferência de um determinado montante, ele tem que adicionar uma determinada taxa, tem que adicionar um determinado valor que é destinado para este minerador. Então, o minerador que conseguir minerar este bloco, ele recebe todas essas recompensas que estão sendo enviadas por todos os usuários ou por todos os usuários que estão solicitando transferências neste exato momento. Em termos práticos, como é que funciona essa questão ali de exercício matemático que os mineradores realizam? Bem, nós sabemos que os mineradores eles criam os blocos, não é? Esses blocos que eles criam acabam sendo os dados, que é substituído em uma determinada fórmula para achar a solução. Essa solução que é encontrada não fica por aí. Esta solução acaba sendo o primeiro dado do próximo bloco. Ou seja, isso significa que o próximo bloco, o que vai ser formado pelos mineradores, acaba tendo como primeiro dado o resultado deste exercício anterior. Vai ser o resultado do exercício anterior, mas as novas informações, as novas transações que estão sendo realizadas neste momento pelos usuários, e estas informações é que acabam formando um novo bloco, e este novo bloco passa de novo no processo do exercício. Eu sei que está a ficar um pouco estranho e um pouco complicado. Para a gente entender isso, vamos aqui colocar
colocar um exercício matemático muito simples. Vamos lá. Satoshi Nakamoto, quando rodou a rede do Bitcoin, não tinha nenhum outro bloco que antecede, não tinha nenhuma outra informação anterior. Por isso é que o primeiro bloco que Satoshi Nakamoto minerou, Satoshi Nakamoto é quem criou a rede, ele era o único não, era o único minerador. Este bloco chama-se bloco Gênesis. É a partir do bloco Gênesis que se formaram todos os outros blocos subsequentes. O que acontece? Como o bloco Gênesis é o primeiro bloco da blockchain ou da rede do Bitcoin, então nós vamos colocar aqui um valor 0. Mas eu disse que as informações do bloco anterior é adicionado o quê? As informações atuais. Então, temos aqui o 0, que significa que nós não temos um bloco anterior, mas esse obviamente que Satoshi Nakamoto também não tinha Bitcoin em sua carteira, porque a rede do Bitcoin não funcionava ainda. Então, o que é esse 1? Esse 1 é a transação Coinbase, que é aquela transação que eu expliquei já lá atrás, que é a transação que é adicionada aos blocos. É a transação que não sai de nenhum outro endereço, mas vai diretamente para o endereço do minerador que minerar este bloco. Obviamente, como Satoshi Nakamoto é o minerador do primeiro bloco, obviamente que ele acaba recebendo essa transação Coinbase. Então é 1. Vamos lá. Então nós temos 0 mais 1. Qual é o resultado? É 1, não é? E eu disse que os blocos são formados com a informação do bloco anterior mais as transações do novo bloco. O resultado do bloco anterior é 1. Então eu vou colocar aqui 1 mais, e suponhamos que já no segundo bloco nós temos 3 transferências. Eu vou colocar 1 mais 3. Qual é o resultado de 1 mais 3? É 4. Então, temos primeiro bloco, que foi o bloco Gênesis, segundo bloco. No terceiro bloco, que neste caso o minerador está a formar agora, então suponhamos que tenham 2 transações, então vão ser 4 mais 2. Qual é o resultado de 4 mais 2? É 6, ok? Então, nós temos, o primeiro exercício foi 0 mais 1, o segundo exercício foi 1 mais 3, e o terceiro exercício foi quanto? 4 mais 2, que temos como resultado final 6. O que acontece? Imagina cada exercício como se fosse um bloco. O 0 mais 1 é um bloco, o bloco Gênesis. O 1 mais 3 é um bloco, que é o segundo bloco da rede. O 4 mais 2 também é um bloco. O que acontece? Se vocês prestarem atenção, verão que esses blocos eles estão conectados. Conectados por quê? Porque o resultado do bloco anterior acaba sendo uma das informações do novo bloco que está sendo formado. Imagina que eu for no bloco 1, no bloco Gênesis, e lá onde está 0 eu colocar 1. O que acontece? O resultado do primeiro bloco já não vai ser mais 1, vai ser 2. Se o resultado do primeiro bloco for 2, então o resultado do segundo bloco já não vai ser mais 4, vai ser 5. Ou seja, se eu alterar qualquer informação em qualquer um dos blocos, automaticamente todos os blocos seguintes acabam tendo essa informação alterada. E é por isso que essa tecnologia que faz o Bitcoin funcionar chama-se blockchain, bloco corrente, que são blocos conectados uns aos outros, tá bem? Eu espero que você tenha entendido a minha explicação. E a malta, eu realmente tentei criar aqui alguns cenários simples para vocês conseguirem entender como é que é a blockchain. Os mineradores, eles competem para ver quem vai achar primeiro este resultado. É como se fosse uma Olimpíada Matemática, tá bem? Na Olimpíada Matemática o resultado é 0 mais 1. O primeiro a achar o resultado ganha aquele prêmio. Os mineradores é a mesma coisa. Todos eles competem uns contra os outros para ver qual deles acaba achando o primeiro resultado. O que achar primeiro o resultado transmite essa informação para todos os nós verificam aquela informação se realmente é verdadeira e em seguida validam as transações, atualizam essas informações aos seus registros e aquela informação acaba sendo oficial da rede. O minerador que conseguiu minerar este bloco acaba recebendo a recompensa da transação Coinbase e também das taxas das transações que estão sendo pagas por todos os usuários que estão realizando transferências naqueles 10 minutos. Atualmente, a transação Coinbase recompensa algo em torno de 3,25 Bitcoin. Isso significa que a rede do Bitcoin a cada 10 minutos emite 3,25 Bitcoin. Uma quantia bem pequena considerando a importância daquilo que é o Bitcoin. Está bem, malta? Então, esta aqui foi a definição do Bitcoin e o funcionamento do Bitcoin. Mas agora a pergunta que fica é: por que o Bitcoin tem valor? Por que as pessoas compram o Bitcoin? Por que o Bitcoin valoriza muito? Não tem uma forma melhor de eu explicar isso a não ser pela lei da oferta e demanda. O que acontece? O Bitcoin é um ativo extremamente escasso.
Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, ele colocou uma regra que é basicamente a seguinte: a recompensa do Bitcoin, a emissão de novos Bitcoins ou aquela transação Coinbase lá que é adicionada a quase todos os blocos, a quantidade ela vai caindo pela metade a cada 4 anos aproximadamente. E este evento de redução da quantidade de emissão de Bitcoins a cada 4 anos é que a gente chama de halving. Isso significa que, para além de nós termos uma quantidade finita de Bitcoins que vão ser emitidas, que é de 21 milhões de Bitcoin, ainda nós temos esse fenômeno que garante que a quantidade de Bitcoins emitidas cai pela metade a cada 4 anos, sem contar também que a emissão de Bitcoin é feita de forma descentralizada. Por quê? Porque se um minerador conseguiu minerar um bloco, as probabilidades dele conseguir voltar a minerar um bloco novamente são extremamente difíceis. Isso significa que a cada 10 minutos é uma pessoa diferente que está a emitir Bitcoin. Não é um órgão central a emitir Bitcoin, a determinar a quantidade de Bitcoin. Não. A quantidade de Bitcoin já foi definida por Satoshi Nakamoto. Mas quem está a emitir esse Bitcoin nesse exato momento, para além de realizar um trabalho que garante a segurança do Bitcoin, também é feita de forma totalmente descentralizada. Qualquer pessoa pode minerar Bitcoin desde que tenhas equipamentos necessários de mineração de Bitcoin. Obviamente que minerar Bitcoin atualmente aqui em Angola é ilegal. Já existe uma lei que proíbe a mineração de Bitcoin, mas ainda assim é fantástico nós conseguirmos ver e saber como o Bitcoin funciona na prática. A lei da oferta e demanda funciona como? Essas moedas que estão sendo emitidas na rede do Bitcoin, para além de serem escassas, tem uma demanda muito grande. Muita gente compra essas moedas com o objetivo de preservar o seu poder de compra, porque nós sabemos que a inflação, tanto do dólar, quanto do Kwanza, quanto do euro, está muito acima daquilo que é a inflação do Bitcoin. É por isso que o Bitcoin vem performando muito em frente das grandes moedas a nível mundial. Eu espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para você e, sinceramente, se faltou alguma coisa aqui neste vídeo, deixa nos comentários, porque eu estou disposto a melhorar naquilo que eu falhar. Meu nome é João Alves, estamos juntos, malta.